Olá, meus amigos. Bem-vindos ao terceiro capítulo do livro Gestação da Terra, da Criação aos Dias Atuais, uma visão espiritual da história humana, de Alex Arthur, com psicografia de Robson Pinheiro. E se você ainda não ouviu o capítulo 1 e 2, deixarei na descrição deste vídeo o link para que você possa acompanhar a sequência. É um pequeno capítulo, mas nestas poucas 3 encontramos grandes respostas para a maioria dos nossos questionamentos íntimos. De onde viemos, para onde vamos, para que existirmos, qual direção tomar, são respondidas nas entrelinhas desse capítulo. São ensinamentos de grande profundidade e que geraram conflito ao fazer esse vídeo e postá-lo, pois qualquer reflexão humana parece denegrir a síntese, mas com a licença que peço ao plano espiritual, pretendo colocar um pouquinho do que eu estudei para esclarecer tudo que aqui é trazido de forma tão sublime. Refletirmos juntos o que cabe a cada um de nós transformar com muito alto amor em nós próprios, antes de querermos consertar os outros, achar o que está errado, de que querer mudar o mundo. Precisamos reconstruir a nós mesmos para respondermos estas perguntas, a fim de nos tornarmos pessoas mais completas para viver em plenitude. O autor explica que fomos criados em uma época em que a consciência espiritual se escondia na mônada divina, uma fagulha de luz que carrega a inteligência do Criador. Recém-criada e em si mesmo, não temos lembrança de como se deu a criação do espírito. Mesmo no plano espiritual, o autor informa que existe a dificuldade dos espíritos em localizar, num tempo tão distante, como se deu a própria criação. Assim, os bebês, quando nascem, não nos lembramos do momento de nosso nascimento, nossa concepção, com raras exceções, Mas sabemos que existe a necessidade de um princípio inteligente para produzir algo tão inteligente e perfeito quanto o nosso corpo. Para produzirmos qualquer veículo, não basta termos metais, fios elétricos, borrachas, plásticos, um combustível que não formaremos um veículo. Precisamos de uma inteligência com conhecimento que idealize e execute o projeto dentro de uma das leis da física e da mecânica para construir um carro, um avião ou um barco. Esse princípio inteligente é também conhecido como mônada. Ele inicia a sua jornada com as experiências de revestir-se das primeiras camadas de matéria mais pura e sutil, também chamada etapas sucessivas de materialização e desmaterialização, até conseguir atingir a vibração necessária para a união com uma matéria mais grosseira e bruta no plano físico. Esse princípio inteligente de pura luz se densifica, até obter o domínio da matéria, necessário para despertar as suas qualidades adormecidas. Essa é a função densificar
se apoderar e ter o domínio sobre a matéria, para poder, com essas qualidades básicas, despertar as qualidades sublimes, né, que ainda estão adormecidas e são incompreensíveis para a humanidade. São incompreensíveis para a humanidade ainda. Estamos apenas começando a despertar dessas qualidades do espírito, como um bebê que balbucia as primeiras palavras. Jesus, na Terra, exemplificou a nossa descendência de a fala. Vós sois deuses, mostrando nossa descendência, né? Haja luz, que é a vontade do Eterno, em sua função criadora, produziu a luz da vida, como emanação de sua própria essência. O Deus que habita em nós e nos guia é o mesmo de todas as regiões, de todos os cantos da terra, de todos os seres que vivem. Você pode pausar o vídeo e ler. Só muda o nome, mas o significado é a mesma coisa para todos. A afirmação de que os próprios espíritos têm dificuldade em identificar o instante e as condições da própria criação também está explicada no item 42 do Livro dos Espíritos, existem em PDF gratuitamente na internet. Vou deixar o link. Aqui, o autor indica que, como tudo que existe, nada existe fora da mente divina. Somos todos unidos pelo princípio inteligente, que está em todos e provém da mente divina que desconhecemos ainda. Tudo que existe é vibração. Essa essência inteligente de Deus em nós preenche não só o corpo físico, dimensões e campos da evolução universal. Se é assim, será que existe morte? Para que existiria morte? Se demoramos séculos para chegar a ter esse domínio celular, a fim de termos o domínio de um corpo físico, com que finalidade morreríamos? Com que finalidade tudo se extinguiria? No mínimo, é razoável pensar que morte não possa ser real, como cessação da vida. Pode haver, mas não da vida, da consciência. Aquela consciência que nós temos, que é a observadora dos nossos pensamentos, das nossas emoções, é capaz de dizer o que estamos pensando ou sentindo. Não poderia ter sentido essa finitude. Tantas eras se passaram para formar o corpo, justamente para expressarmos essa manifestação divina. A ilusão da morte foi tratada pelo mesmo autor em outra obra sua, que se intitulada Serenity, onde ele fala que os atributos espirituais da mônada são eclipsados devido à matéria grosseira do encapsulamento, praticamente, né, do espírito num corpo denso e material. Aqui é uma ilustração dos diversos estágios que os seres vivos percorrem, materializando e desmaterializando esse princípio inteligente, percorrendo os diversos reinos, a fim de individualizar-se como ser vivente, um ser que vive sempre, um ser que não perece, né? Aqui temos também os diversos estágios que os seres vivos percorrem até o reino hominal. Kardec explica que no reino mineral, o primeiro reino, em que esse princípio inteligente se cobre desta matéria mineral, tem a finalidade de desenvolver a atração e a repulsão dos elétrons e prótons na criação
na criação dos átomos e é presenciado claramente no fenômeno do magnetismo. Vocês conhecem a magnetita? Um ímã, né, que atrai ou repele as limalhas de ferro, né? Em seguida, esse aprendizado, este princípio inteligente passa para o segundo reino vegetal. Esse reino é também descrito na Gênesis para que sirva de alimento a todos, ele diz, né? Para que a gente espalhe os frutos, os nossos frutos, em cooperação, colaboração e união com todos. Numa troca afetiva, né? De uma humanidade que está por vir a ser. O objetivo desta fase é o aprendizado das sensações. Rudolf Steiner, um médico, que o reino vegetal desenvolve-se fenômenos de vidas importantes, como o crescimento por divisão celular, regeneração dos tecidos, a reprodução pelas sementes, a circulação de fluidos, né, o fluxo dos fluidos da seiva, como a dos neurotransmissores virão a ser num sistema nervoso ou a circulação sanguínea, né? A troca gasosa alternando dia e noite, né? Como virá a ser a respiração, o envolvimento das formas orgânicas, igualmente como a humana, com nascimento, desenvolvimento, crescimento e transformação para uma outra fase, a fase do reino animal. Nesse reino há uma espécie de inteligência concentrada nas necessidades físicas de preservação e conservação. Não há entre os animais o livre-arbítrio, pois sua liberdade de ação é limitada pelas necessidades do corpo. É o desenvolvimento do instinto e o aprimoramento das sensações. É interessante ver o que esse Rudolf Steiner explica sobre a diferenciação de percepção sensorial e a sensação, que ele indica como um fenômeno físico, como um fenômeno astral, espiritual, do nascimento dos sentimentos, que é o nosso meio de nos relacionarmos com este princípio inteligente, através da intuição, né, do que estamos sentindo agora. A percepção como fenômeno físico é quando um animal, por exemplo, vê um objeto que reflete a luz na retina, provoca os fenômenos, a indução pelo sistema nervoso, chegando ao objeto, o dono, enfim. Enquanto a sensação, ela passa pela percepção física, por exemplo, quando o animal, ele dá o exemplo aqui, come uma banana, ele gosta da fruta, isso ativa as papilas gustativas, vai para o cérebro e ele decodifica a banana. Mas ele gostar ou não da fruta vai além da percepção. Ele sente o gosto e tem prazer ou desprazer, simpatia ou antipatia pela banana. E há também outras sensações, como ao ver uma cor ou ouvir um som. Tudo isso provoca reações no corpo astral, que é o corpo emocional, o corpo das emoções, proveniente dos sentimentos. Então, ele já inicia os rudimentos dos sentimentos, né, do amar. Os rudimentos dos sentimentos, né, do amar. E, finalmente, o reino hominal. Neste reino, a presença do eu no ser humano provoca uma mudança nos membros inferiores. Ele se ergue. Por isso, olha, que agora pode ser consultada por ação do eu. Uma memória que está fora do cérebro e do corpo físico. Alguns autores, né, costumam chamar de memória holográfica.
também descrita no holográfico, né? Que eu vou deixar o link na descrição. O eu e a centelha divina, puramente espiritual dentro de cada ser humano, nos faz participar do mundo espiritual. Por isso, pode também ser denominado espírito. Por isso, pode também ser denominado espírito. O desenvolvimento do eu, dessa centelha divina, é a grande missão da humanidade. Esse desenvolvimento é o da liberdade e do amor altruísta, de servir, né, sem esperar amor altruísta, de servir, né, sem esperar nada em troca. Hoje em dia, damos alguma coisa a alguém, já acha que por que estamos fazendo aquilo, né? Ninguém acredita no amor desinteressado. No reino hominal, desenvolvemos o livre-arbítrio de escolha que deve ser sagrada, o pensamento contínuo e a razão, a liberdade de pensar livremente, de expressar a sua individualidade, este princípio inteligente, esta luz que habita em cada um. Ninguém pode impedir essa expressão divina. Somos únicos. Esta faixa inaugural da razão que despertamos agora no nosso corpo físico é também descrita neste livro. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que explica todas essas fases de reprodução, de memória, do instinto, sensibilidade, percepção, mas temos a escala dos diversos planos de evolução, desde os mais densos até um momento que estamos vivendo de reconstruirmos a Terra para uma nova humanidade, com um modo mais pleno de viver, em concordância real com o que se sente, com o que cada um sente, não para agradar, para ser aceito, um modo cheio de medo, cheio de defesas. Não, um modo mais pleno, autêntico, cooperativo e fraterno. A evolução da matéria pelo espírito, aqui mostrada, desde os primeiros contatos da mônada com uma ligação com um corpo mais denso, provoca uma evolução simultânea entre corpo e espírito. Os dois evoluem. O corpo passa a viver mais, tem desempenho melhor, há mais consciência na preservação da vida e o espírito adquire mais e comprometimento com o seu desenvolvimento espiritual. Nesse estágio que o espírito já tem o domínio relativo do corpo, da inteligência, das sensações, habilidades adquiridas, surge e a matéria. A imagem mostra a personalidade atual que vivemos apenas nessa vida e chamamos de ego, naquela briguinha mental do diabinho e do anjinho. A quem seguir? Aquele que pede, ai, tenha cuidado. Aquele que pede, ai, tenha cuidado, tenha medo, fique em casa, tome cuidado, faça isso para agradar. Se você não fizer isso, você não vai ser aceito. Não, trabalhe mais, você precisa comprar o carro mais... Não, trabalhe mais, você precisa comprar o carro mais novo. Veja, seu vizinho trocou de casa, de carro, comprou tênis mais moderno. Olha o celular da vizinha. Não, você tem que ganhar mais dinheiro. Enquanto estes diabinhos que nos puxam pela matéria com os nossos desejos, nossa preguiça, né? Aquele diabinho, descansa, não esquenta a cabeça, fica fria, deita aí,
dorme mais um pouco. O espírito, o próprio espírito que usa esse corpo diz: eu quero evoluir, eu quero ir para novas dimensões. Ele sabe a trajetória de onde veio e para onde quer vir. Nós não escutamos porque estamos ainda encapsulados nesta matéria densa, nesse véu, sentindo, descendo para o coração. Podemos perceber essa voz que vem silenciosa, na intuição. Devagarzinho ela chega a nos dizer: trabalhe mais, se esforce, vamos. Então, o nascimento e o grande drama evolutivo, aquele vazio existencial de seguir somente trabalhe para ganhar mais dinheiro, mas para aquisições materiais, para desfrutes de desejos, mas e a essência? Onde foi parar a nossa alma? Onde foi parar o que sentimos realmente? Esse é o início dessa etapa, que acontece quando nos assenhoreamos já com o corpo. É o início do conflito. Ah, que alívio! Aos poucos, eles vão desaparecendo, acordando a sua espiritualidade, passando da fase conflitante para um ponto que nos colocamos acima das coisas da matéria, dominando-a. Exemplifiquei aqui neste quadrinho, a matéria perseguindo o espírito. Não, eu preciso comer, eu preciso ganhar mais, eu preciso agradar. Se eu não fizer isso, eu não vou ser aceito. Eu preciso me enturmar, senão vão debochar de mim. Enfim, eu preciso de descanso, eu preciso dormir mais, eu preciso ter o que comer, eu preciso mudar o meu carro, olha, tá caindo aos pedaços. E esse nível de preocupação, como nós vimos no reino animal, de sobrevivência, subsistência, sem dúvida é necessário, mas a matéria quer dominar. Chega um instante que a matéria arreia, cansada, não aguenta mais. Existe um vazio dentro de si, de buscar, fazer. Viramos uma máquina de fazer coisas. Aí vem o espírito de mansinho e nos abraça. Sim, você é importante, corpo, porque é através de você que eu me manifesto e realizo a vontade do Pai, que desabrocha essa mônada, essa chino latente em mim, de tão cansada de sofrer esta matéria pesada. Se entrega à voz do Espírito e ele passa a conduzir a matéria humilde, a personalidade não se empavona mais com o status, com a beleza, com a riqueza, com os saberes, com os títulos. Ele se torna humilde, pequeno e se entrega no momento. Não carrega mais a aflição, as vozes, as críticas, os traumas do passado. Nem se aflige com o futuro, pois ele está se sentindo no colo do Pai, no presente, no colo do Pai, no presente, no colo do Espírito Santo. Após todo este domínio da matéria por meio dos seus atributos divinos, o Espírito utiliza agora o corpo apenas como forma de expressar a sua intimidade, sua individualidade, enfim, as suas qualidades divinas que foram despertadas nesta grande luta milenar. E, como diz Mateus no Evangelho, essa luz não é para ser colocada embaixo da mesa, mas sobre ela, e que ela ilumine
para que todos vejam as boas obras, os bons frutos e glorifiquem o Pai que está no céu de nossas próprias consciências. Finalmente, é o triunfo do espírito imortal sobre as formas materiais, expressando assim sua verdadeira natureza perto dos condicionamentos da matéria, dessas coisas que aprisionam, de emoções presas no passado, mágoas que aconteceram há 10, 20 anos atrás. Torna-se livre, o espírito pode voar. Não adianta técnicas e mais técnicas, mover energias, se ainda estamos com âncoras pesadas que nos aterram nesses condicionamentos de querermos ser o que não somos, aprisionados na opinião pública, na opinião alheia, em querermos ser o que, às vezes, não pelos outros, mas imaginamos querer ser, querer mostrar que somos. Não. Tornar-se livre e leve, como manifestação do Espírito único que somos. Voar livre, leve, sem acumular os tesouros, voltar-se para onde as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam ou furtam, como ensinou Jesus e Mateus nos conta, saindo da matrix do conflito, da ilusão de nos expressarmos sem a ascendência espiritual, Sairmos deste aprisionamento. Um amigo me disse, é o dia do basta, é o dia que nos compenetramos da responsabilidade conosco mesmo de nossa mudança de trajetória, às vezes não do caminho, mas de como caminhar. Deixamos de nos preocupar com o que pensam, falam, ou do que poderá acontecer no futuro, de nossas crenças aprendidas, de inseguranças, de medos. Libertamos e saímos dessa ilusão da Matrix. A responsabilidade conosco. A Gênese planetária também é muito completa, escrita neste livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, Emmanuel, eu vou deixar na descrição. É gratuito, em PDF na internet, vocês podem baixar. Descreve todo esse caminho também, confirmando de uma forma muito completa também. E para quem gosta de pesquisas, só para dar um exemplo, na Universidade de Virgínia temos estudo científico em uma universidade. Vocês podem pôr várias universidades com livros, com casos comprovados, com documentação de relatos de pessoas que lembraram de suas vidas passadas em outros locais que nunca estiveram, mesmo crianças, crianças que os pais confirmam nunca terem saído daquela cidade, em outros países com memórias da sua vida que foram checar, encontraram locais, documentação que comprovam a continuidade do espírito. De apenas 3 páginas, mas que diz muito sobre a transformação do nosso modo de caminhar. Muito obrigado por ouvirem, bons estudos e